Mas a ideia que ele prossegue aqui, meio que finalizando essa parte do plano de dados, é a questão de que é de uma generalização, né, desse serviço, porque a gente falou até agora, né, que cada roteador tem uma tabela de repasse, né, que de acordo com o endereço IP, ele consulta a tabela, vê qual é a porta de saída, né? Mas a gente pode pensar num que ele chama de, isso ele está chamando de uma abstração, né, de match mais ação, ou seja, você casar bits que chegam no pacote, que pode ser os bits do endereço, como nesse exemplo que a gente está mostrando aqui, mas podia ser outra combinação qualquer de bits que faz com que ele tome, que ele haja, né? Que ele repasse ou que descarte o pacote, ou, quer dizer, generalizando as ações, né? Eu posso não simplesmente repassar, quer dizer, claro que repassar é uma opção, como está aqui dito, eu posso aqui fazer um repasse baseado no destino, que é o tradicional que a gente conhece os roteadores, né? A gente consulta o endereço IP destino e vê para onde vai mandar. Mas a gente poderia também ter esse repasse generalizado, onde a gente poderia ter ou protocolos novos, por exemplo, ou usar outros campos do cabeçalho para determinar o que a gente vai fazer, que poderia envolver, como eu estava dizendo, não só repassar, mas também descartar, copiar, se a gente tiver que, tipo, fazer uma espécie de multicast, mandar para dois pontos diferentes, ou modificar algo no pacote, ou fazer um registro de que ele passou por ali, ou seja, várias coisas que eu posso fazer em função do casamento com padrões que eu encontro no cabeçalho do pacote. Então, de certo modo, uma novidade que surgiu era ter essa abstração não só da tabela de repasse, mas o que está chamando de tabela de fluxo, né? Onde o fluxo pode ser definido por alguns campos no cabeçalho, que pode até, na verdade, generalizando, ele pode envolver campos da camada de enlace, de rede e até de transporte, naquela história de pegar o número de porta, por exemplo, né? E ter regras simples para tratar esses pacotes. Ou seja, casando os valores, eu terminei deixando o match, né? O match é bater, né? Casar os padrões que vêm com o padrão que está lá na tabela. Então, a gente executa ações, como a gente mencionou, de descartar, repassar, modificar, né? Ou se não encontrar nenhum casamento, eu consulto alguém que vá me decidir o que fazer com esse pacote. No caso, se tiver mais de uma regra, pode ter prioridade para essas regras de casamento, de modo que haja algum critério de desempate se as duas forem verdadeiras, né? Forem válidas. E eu posso também ter ações do tipo contar quantos bytes ou quantos pacotes casaram com esse determinado padrão, ou seja, de estatísticas para depois poder ajudar na engenharia de tráfego e coisa do tipo. Tá? Então, aqui está dando um exemplo, né? Se o endereço IP, né, pode ser IP, né, que está separado por ponto, né? Então, qualquer endereço de origem, mas se o destino for 3.4 e qualquer coisa, ou seja, um bloco de endereços, então repassa para a porta de saída 2, por exemplo. Por outro lado, eu poderia ter uma espécie de função de firewall, né, de bloqueio, né? Se vier de tal endereço, 1, 2, qualquer que seja o restante dos bits, qualquer que seja o destino, eu descarto o pacote, não aceito o pacote daquela origem. Ou então, se for um padrão específico de origem, mas não sabe o destino, manda para o controlador para saber o que fazer com ele. Então, a ideia, existe uma tecnologia que ficou conhecida como OpenFlow, né? Que a ideia é você poder usar qualquer informação do cabeçalho, em princípio, né, de porta de entrada no roteador, endereço MAC de origem e destino, tipo do pacote, identificador de rede virtual, prioridade de rede virtual, cabeçalho de IP, né, de camada de rede, IP origem, IP destino, protocolo IP, tipo de serviço, e portas de origem e destino, TCP e UDP, por exemplo, esse pode ser usados em regras, né,
que podem ser casadas, né? Na verdade, aqui está dizendo as várias camadas, né? E aí, a depender do casamento, que está lá representado, com aquela possibilidade dos asteriscos, né, que pode ser qualquer coisa, eu tomo alguma ação, né? Ou repasso, ou descarto, ou modifico, aqui é modifico, campos no cabeçalho, tipo troca por alguma coisa, ou até manda para o controlador, além de coletar estatísticas, né? Contador de pacote ou de bytes. Então, aqui tem os exemplos, né, de, por exemplo, aquele repasse baseado no destino, datagramas IP, cujo destino forem para o endereço IP 51608, devem ser, a ação é mandar para a porta 6, porta de saída 6. E aquele asterisco diz que não importa quais são os outros valores, se bater com esse endereço IP, é para ir para a porta 6. Por outro lado, se eu quero bloquear, né, então, por exemplo, o firewall tem essa função de bloquear, né, então, se chegar algum datagrama que é destinado à porta 22, ele é descartado, porque essa é uma porta do SSH e eu não quero deixar que ninguém tente me acessar usando o SSH, por exemplo. Aqui tem outra questão de se vier de uma certa origem, que está na minha lista negra, eu também descarto, né? Então, são ações típicas de uma função de firewall, né? Então, a gente falou de generalizado nesse sentido, de que a função não é só repassar, pode ser também barrar, né, certos fluxos indesejados. E posso também encaminhar, ter uma ação como se fosse um equipamento de camada de enlace, né? Porque eu posso encaminhar, repassar o pacote baseado no endereço MAC de destino, independente de qual é o endereço IP de destino, né? Se o destino for aquele endereço MAC, é para sair pela porta 3, por exemplo. Tá? Então, nesse OpenFlow, ele unifica esses dispositivos, né? O roteador, ele deve seguir pelo prefixo mais longo do IP destino, né, e repassar para enlace de saída. Se fosse um switch, o casamento é pelo endereço MAC destino, ele repassa ou manda para todas as portas de saída. Se fosse um firewall, um casamento faz com que ele permita que passe ou bloqueie, né, ou nega a passagem. E até o NAT, né? O NAT faz o quê? Pega o endereço IP e porta e reescreve, né? Substitui. Então, o mesmo equipamento, a depender dessas ações generalizadas, pode funcionar como qualquer tipo de dispositivo. Mas aqui tem um exemplo justamente do uso desse OpenFlow, que a gente vai também falar mais detalhes sobre ele no capítulo 5, que é o do plano de controle. Justamente ele tem esse tal de controlador aqui, né, que tem a ver com a função de controlar os equipamentos aqui de rede, né. E a gente chama de switch porque é básico, praticamente ele faz aquele match e, dependendo do match, faz a ação correspondente. Mas aqui, então, a gente tem essa série de hospedeiros conectados a esses roteadores, e eles entre si, e todos eles, esses roteadores, ou switches, né, controlados por esse controlador aqui. Bom, então, na verdade, as tabelas que devem ser alimentadas, né, setadas nesses switches aqui, elas criam um comportamento não local, é isso que ele está dizendo aqui, na verdade, em inglês era network-wide, né, quer dizer, da abrangência de toda a rede, né? E não toda a rede no sentido da rede mundial, né, mas daquele sistema autônomo, daquele conjunto de equipamentos são administrados por uma mesma organização. Mas assim, se a gente quiser um comportamento aqui, onde datagramas que venham desses hospedeiros daqui de cima, ou o H5 ou o H6, eles devem ser encaminhados para H3 ou H4, e quer que eles passem por S1 e de S1 vão para S2 e não diretamente, tá? Então, você criaria entradas na tabela, você quer esse tipo de comportamento, né? Vindo de H5 para H3 ou para H4, deve seguir para S1 e depois para S2. Isso, e aí entregue para o hospedeiro correspondente. A mesma coisa de H6. Então, esse é o comportamento que a gente quer,
E aí, para isso, a tabela, ou as tabelas, né, aqui no caso, nesse switch aqui, né, tem que ser setada a tabela dizendo que se o IP de origem for um desses dois daqui, como se fosse duas subredes aqui, né, começado com 10.3, na verdade podia ser, se fosse mais específico, até 10.3.0 também, né, mas vindo de 10.3, né, e com destino para 10.2, que são esses dois daqui, né, então a ideia é repassar eles pela porta de saída 3, que aí virá para S1 como desejado, tá? Por outro lado, lá em S1 eu preciso ter, para implementar esse nosso desejo aí, por exemplo, eu poderia ter o teste também, né, de onde ele vem, né, quer dizer, vindo da porta de entrada 1, com endereço de origem 10.3 ou 10.2, é para encaminhar para a porta 4, né, que vem para S2. E, finalmente, lá em S2, se vem da porta 2, com destino 10.203, manda pela porta 3. Se o destino for 10.204, manda pela porta 4. Então, essas tabelas, que ele está mostrando, inclusive, casando com vários campos, né, inclusive, né, nesses exemplos aqui, a gente implementa aquele desejo lá de que os pacotes oriundos desses dois venham por S1, depois para S2, antes de ser entregue. Bom, aqui foi uma visão geral, na parte, na verdade, com essa história de separar plano de dados de plano de controle, tem coisas que daqui a pouco a gente volta a falar no plano de controle, mas estão relacionados com, né, com as funções de controle. Aqui é mais realmente o tratamento dado ali ao vivo, né, aos pacotes que vão chegando. É isso que chama de plano de dados. Então, o que a gente viu desse repasse generalizado, como resumo, é essa abstração agora de um casamento, um match, conjunto com ação, que ele faz esse casamento, esse caso, os bits do cabeçalho, um ou mais cabeçalhos do pacote, de qualquer camada, e executa ação. Então, o casamento pode envolver camada enlace, de rede de transporte, e ações locais como descartar, repassar, modificar ou enviar pacotes ao controlador. E a gente, em princípio, né, com o controlador, e aí vem a função do plano de controle justamente, seria programar um comportamento desejado, né, em toda a rede. Então, essa é uma forma simples do que a gente chama de programabilidade de rede, ou seja, tem esse tratamento, esse processamento programável por pacote. Historicamente, houve proposta antes do que era chamado rede ativa, que era uma forma de você especificar o que queria, o tratamento mais genérico com os pacotes, além de simplesmente seguir endereço de destino. Hoje essa programação é até mais genérica, né? É possível você até programar o comportamento em hardware, né? Através dessa linguagem conhecida como P4. E alguns hardware é como se compilasse para um determinado hardware e ele executa aquele comportamento desejado. Bom, agora, para finalizar realmente o capítulo 4, né, plano de dados, a gente vai falar desses middle box e, por conta deles, vai falar de algumas questões de evolução e princípios da arquitetura da internet, que, de certo modo, esses middle box até violam alguns desses princípios, tá? Mas, assim, nessa RFC aí, 3234, eles... Quer dizer, middle box eu terminei deixando em inglês mesmo, né? Mas são caixas intermediárias, né? Como está dito aqui na tradução. O que é um middle box? É qualquer caixa intermediária, qualquer equipamento intermediário. A ideia é que ele desempenhe funções fora das funções normais, padrão de um roteador IP. Porque o roteador IP ou até um switch, eles são equipamentos de encaminhamento de pacotes, né, plano de dados, então eles têm funções chamadas normais aí de uma rede, né? Mas qualquer outra caixa, né? Por exemplo, aquela que faz, o roteador que tem um NAT, a função de NAT, ou firewall, etc., aí são funções não fora dessas funções normais de repasse, né? São funções que foram acrescentadas por questões de segurança ou outras, mas que
meio que não é a função original, normal, que ele está chamando aqui, né? Entre um hospedeiro de origem e de destino. Então, outra questão que ele apresenta aqui nesse slide é que a gente tem middle boxes em várias partes, né, em vários locais da rede. Em casa, na rede celular ou institucional, é bastante comum a gente ter o NAT para essa tradução de endereços internos para o endereço conhecido externamente, né? Por outro lado, a gente tem outras caixas, tem aquele firewall que a gente já mencionou ali até nos exemplos, né, de fazer uma filtragem para barrar, né, pacotes que venham de uma certa origem ou queiram atingir um certo destino, uma certa porta de um serviço que a gente não quer permitir, né? Por outro lado, a gente tem também esses IDS que não foram falados ainda, mas é Intrusion Detection System, sistema de detecção de intrusão, né, que seriam dispositivos que procuram... É uma espécie de firewall, no final das contas, né? Você, baseado em algum... É claro que esse IDS pode ser mais inteligente ou menos inteligente, mas eu posso ter regras como as que a gente tem dos firewalls, e se casar com uma determinada regra, a gente não permite que ele entre na nossa rede, né, na nossa rede corporativa ou dos provedores, porque é uma suspeita aí de ataque, né? Então, por outro lado, eu posso ter um sistema mais inteligente que detecta ataque pelo volume, outros fatores que não simplesmente porque causou certo parâmetro. Outra caixa também bastante popular, né, é a de balanceador de carga, né, sobretudo quando você quer acessar servidores, né. Então, o balanceador de carga faria com que você toda a demanda não vá em cima de um mesmo equipamento, né, mas que você direciona para servidores diferentes, né? Então, nesse sentido, pode ser usado também para fluxo de pacotes, né, que no final das contas é fluxo para servidores ou para trecho da rede. Depois a gente pode ter também outras caixinhas que sejam específicas de aplicação, né, como a questão até de serviços tipo rede de distribuição de conteúdos e tal. Então, existem vários desses caches, e até os caches, né, de certo modo, tem algo a mais. Claro que eu posso ver alguns desses aqui, sobretudo os caches, como sendo, de certo modo, um servidor, né, mais do que uma caixa. Mas, inicialmente, esses middle box, né, tinham soluções proprietárias, fechadas, de hardware. Agora, a tendência é que a gente use um hardware genérico, que normalmente a gente chama de um equipamento white box, né, que pode ser usado para várias funções, implementando uma API aberta que pode ser configurada, de modo a gente não ficar preso a soluções de hardware de fabricantes específicos, né, soluções proprietárias, e com ações locais programáveis através de um match-ação. E isso, de certo modo, essa interface aberta leva a uma possibilidade de você ter mais inovação e diferencial para o seu equipamento em software mais do que no hardware, né? Porque o hardware genérico, esse white box. Com o SDN, que é a rede definida por software, né, o controle é logicamente centralizado, porque ser centralizado é uma desvantagem, né, porque é um ponto único de falha, mas ele é só logicamente centralizado. Mas as funções ou as informações ficam distribuídas de modo que, se um falhar, o outro assume. E com gerenciamento de configuração, frequentemente, né, atendendo a nuvens, né, áreas privadas ou até públicas, mas não é em toda a rede. E mais recentemente surgiu também um outro conceito que é chamado de virtualização de funções de rede, o NFV, da sigla em inglês, né, está aqui, Network Functions Virtualization, que a ideia é que você possa programar certos serviços baseado em, quer dizer, nesses hardwares de roteadores que podem ser configurados, máquinas virtuais que podem ser usadas com diversas funções, e até armazenamento, né? Quer dizer, também armazenamento, programação, computação e redes. Então, você configurar, quer dizer, porque, deixa eu contar uma historinha aqui. Tradicionalmente, uma empresa
quando, pode dar um exemplo, por exemplo, a empresa vai lançar um novo serviço, por exemplo, até de comunicação, tipo uma nova empresa operadora de telefonia. Você tem que fazer um investimento grande em equipamentos inicial, antes até de ter os clientes, né? E programado para um crescimento que pode acontecer mais rápido ou não, né? E você tem todo um investimento inicial que tem que ser feito. Se você puder dispor de equipamentos genéricos que desempenham diversas funções e até com o uso de nuvem, você até contratar mais VMs, mais máquinas em função da expansão do teu negócio, você teria mais flexibilidade, né? Teria um custo mais de uso à medida que vai aumentando a tua base de usuários do que ficar já com equipamento lá específico. Até comprou equipamento que é um firewall, ele só faz firewall. Mas se um equipamento pode ser configurado para diversas coisas, então, e você pagar pela quantidade de usuários que está sendo atendido, então você teria mais flexibilidade e mais facilidade de implantação do serviço. Bom, agora já em relação, de certo modo, ao impacto, né, na evolução da arquitetura, aqui está mostrando, a gente chama de ampulheta IP, porque ele tem os protocolos da internet, né? A gente tem uma chamada cintura fina, né, que é onde passa normalmente numa ampulheta escoa-areia, né, de cima para baixo, para contar o tempo, né, no caso da ampulheta real, né? Mas a ideia aqui é que embaixo do IP você tem uma variedade de tecnologias, né, de camada de enlace, algumas a gente já ouve falar bastante, né, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, né, com diversas tecnologias de meios físicos. Então, tem uma variedade aqui na camada física, tem uma variedade na camada de enlace, na camada de transporte tem pelo menos TCP e UDP, na camada de aplicação tem um monte de protocolos, mas o ponto aqui, né, o gargalo, digamos assim, é que o IP é o denominador comum aqui de todos, né? Então, é o único protocolo que tem que ser implementado em cada um dos bilhões de dispositivos conectados à internet, enquanto que a gente tem uma variedade de outros protocolos nas outras camadas. Então, o ponto central aqui, nevrálgico, como a gente diz, né, de limitações que pode dar para certas coisas, são as funcionalidades que o IP fornece para a gente. E esse IP, que era uma coisa simples, começou a ficar, né? Ele está dizendo agora, já como de meia idade, né? Já com seus 30 e tantos, 40 anos, ele não é só IP, né? A gente tem uma série de outras coisas que agora não substituem o IP, mas estão meio que ali tentando ampliar a funcionalidade de alguma forma. Ele colocou aqui NET, esses bloqueios, firewalls, ou até um cacheamento aqui, não da camada de aplicação, né, mas aqui no próprio IP, essas funções virtualizadas de rede, então começa a ficar com outras funcionalidades, né, como se a gente tivesse agora incluindo vários desses middle boxes, né, dentro da rede. E aí, justamente, o que é que isso tem a ver com arquitetura? É porque a arquitetura da internet, no TRF6 hoje está em 6.000 e tanto, então 1958 é uma relativamente antiga. E aí lá tem esse texto, né, aqui traduzido, dizendo que muitos membros da comunidade da internet argumentariam que não há uma arquitetura, né, para a internet, que assim, nunca se falou, aliás, se concebeu como funcionar, mas nunca alguém sentou para dizer essa é a arquitetura, né? E depois, nessa época aí, é como se dissesse, vamos revisitar, existe uma arquitetura da internet? Não, não existe uma arquitetura, mas apenas uma tradição que não foi escrita pelos primeiros 25 anos, ou pelo menos não pelo IAB é uma sigla que diz Internet Architecture Board, né? No entanto, em termos gerais, a comunidade acredita, né, que os princípios são objetivo é a conectividade, e a ferramenta para isso, dessa conectividade, é o protocolo internet, a inteligência, né, onde tem a inteligência da rede está fim a fim, e não dentro da rede, né, no núcleo da rede. Então, de certo modo, esses são
aspectos que são considerados hoje como características da arquitetura da internet. Então, são três crenças, digamos assim, fundamentais: que a conectividade seja algo simples, o protocolo IP como, eu não vou dizer que é a base, porque ele está ali no meio, né, mas como algo comum, né, que é a tal cintura fina, e a inteligência, a complexidade na borda da rede. Né? Então, assim que a gente, de certo modo, caracteriza a arquitetura da internet. E aí, quer dizer, na verdade, já antecipando um pouquinho, veja, quando a gente fala que não tem inteligência e complexidade no núcleo da rede, a gente vê que certas, ou pelo menos não nas extremidades, nos hospedeiros, aí a gente vê que certas coisas como NET, cache, etc., firewall já começa a negar uma dessas crenças, né, do que seja essa arquitetura da internet. Então, é bastante falado, talvez até de formas diferentes, sobre o chamado argumento fim a fim. Bom, primeiro está comentando aqui, né, que algumas funcionalidades de rede, que a gente quer de uma rede, por exemplo, a transferência confiável de dados, o controle de congestionamento, né, eles podem ser implementados na rede ou na borda da rede. Né? Assim, a rede, o núcleo da rede pode participar do controle de congestionamento, como a gente viu o controle de congestionamento com assistência da rede ou transferência confiável, se cada trecho fosse recuperando os erros, né, fim a fim, a gente teria sucesso, mas como a gente não confia nisso, ele faz fim a fim de qualquer modo, mas poderia ser feito na rede ou na borda da rede. Né? Então, a transferência confiável de dados hoje que a gente tem do TCP é feito fim a fim. Né? Quem faz a checagem, quem faz retransmissões, etc., é o transmissor em relação ao receptor remoto. Não é a rede que participa disso. Mas a gente poderia implementar essa transferência confiável fazendo transferência confiável em cada um dos segmentos aqui do caminho da origem até o destino, a camada de rede. Não é assim que o IP funciona, mas poderia ter sido implementado dessa forma. E no passado houve tecnologias que faziam isso. Tá? Por outro lado, né, uns princípios aqui que terminou sendo conhecido justamente como esse argumento fim a fim, né, elaborado aqui nesse artigo de 1981, por Saltzer, Reed e Clark, né, ele diz que a função em questão, a função pode ser completamente e corretamente implementada apenas com o conhecimento e ajuda da aplicação nos pontos terminais do sistema de comunicação, fim a fim, né? Portanto, prover essa função como um recurso do próprio sistema de comunicação não é possível. Algumas vezes, uma versão incompleta da função provida pelo sistema de comunicação pode ser útil para melhorar o desempenho. Então, pensar que as coisas não deveriam ser feitas, né, nas funções ou nas camadas de mais baixo nível é o chamado argumento fim a fim. Mas aí ele pergunta, onde é que está a inteligência, no final das contas? Né? Na rede telefônica do século XX, a inteligência não estava nos terminais de telefone, né, nos aparelhos telefônicos, que eram muito burrinhos. Né? Toda a inteligência estava nas centrais telefônicas. Com a internet, sobretudo antes de 2020, 2005, né, a inteligência estava na borda. Né? Porém, após 2005, começa a gente a ter esses dispositivos programáveis de rede, então começa a ter inteligência, computação e também, quer dizer, seja na borda, obviamente, mas também começa a aparecer uma programabilidade, uma inteligência também no núcleo da rede. Bom, então isso para dizer que, de certo modo, é preciso repensar também essa arquitetura, a arquitetura da rede, no sentido de que se a inteligência também começa a mudar de lugar, então certos aspectos que antes faziam parte das crenças do que era a internet estão evoluindo, né? Estão sofrendo algumas mudanças. Bom, aqui então é o slide de conclusão do capítulo, que a gente viu uma visão geral da camada de rede, o que tem dentro do roteador, o protocolo IP,
esse, como a gente falou hoje, né, repasse generalizado, com a rede definidas por software, que é da sigla em inglês, né, Software Defined Network, e essas caixas intermediárias. E aí diz, bom, aqui nesse capítulo, de certo modo, a questão, como as tabelas de repasse, encaminhamento baseado no destino, essas tabelas de fluxo do repasse generalizado, como é que elas são calculadas? E a resposta é calculada pelo plano de controle, que é tema do próximo capítulo.